Meus irmãos, a paz do Senhor, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 6. Enquanto você procura, eu quero externar aqui a minha alegria, a minha gratidão. Eu me sinto muito honrado toda vez que eu vejo o pastor Henrique, ele ministrando, ele pregando, me traz uma lembrança do início da minha caminhada. O pastor Henrique foi um dos poucos que me viram ainda novo convertido. Quando eu falo novo convertido, eu estou falando aí de mais ou menos uns 6 meses de crente. Tinha acabado de aceitar Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje. Tinha um trabalho ali no beco, no bequinho que tinha ali. A casa dele era um beco e ficava completamente lotado aquele trabalho. A gente tinha que chegar cedo para poder entrar no portão. Não sei se tem alguém aqui que já foi nesse trabalho. A irmã lá atrás. Então tem a galera da antiga aí, né? Então a gente, o trabalho, irmãos, que hoje está muito difícil. Está muito difícil a gente achar um trabalho desse nível que era o trabalho ali. A gente corre de um lado para o outro, mas está difícil. Os dias estão se abreviando e daqui a pouco Jesus volta. Quem achou, diga amém. Atos 3, verso 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-lhe, pois, que era o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E você diz amém. Pode sentar no seu lugar. Prometo que eu não vou demorar. Quero só falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Uma coisa que eu aprendi a esse pouco tempo que eu estou na presença de Deus é que milagre não tem dia e não tem hora. Vou repetir que só uma pessoa entendeu. Milagre não tem dia e não tem hora. E para você entender isso, os maiores milagres e as coisas mais extraordinárias que Deus fez foi em dias comuns, em dias normais, em dias que as pessoas achavam que seria um dia como todos os outros. Mas o Senhor resolve fazer milagres nas horas e nos dias que a gente menos espera. E eu não tenho dúvida que a nossa entrada aqui por essas portas, nós não entramos por acaso. A nossa entrada aqui não é coincidência. Eu acredito em providência de Deus. E eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui com um objetivo. O objetivo de, nesse dia, ser o dia mais tremendo da nossa vida. Você está pronto para isso? Oh, glória a Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente sabe o motivo porque aquilo aconteceu. Mas existem coisas que a gente passa, existem situações que a gente passa, que a gente não sabe nem por que está passando aquilo ali.
A situação desse homem aqui, que a Bíblia relata, a Bíblia vai dizer que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Perceba que a Bíblia faz questão de mencionar que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Ou seja, ele não se tornou coxo. Isso aqui não foi um acidente de percurso. Ele já nasceu com a deficiência. Ele já nasceu com o problema. E não tinha explicação o motivo daquela deficiência. A verdade é que ele nasceu daquela forma, e naquela época não é como nos dias de hoje, que uma pessoa que tem deficiência, ela consegue emprego, ela consegue trabalhar normalmente. Mas naquela época, uma pessoa que tinha deficiência, o que restava para ela era pedir esmola, porque senão ela morria de fome. E a Bíblia também vai dizer que esse homem, ele era colocado todos os dias na porta chamada Formosa, a porta do templo, para pedir esmola aos que passavam. Ele já era conhecido por todo mundo como o coxo da porta Formosa. Ele era conhecido por todos pela sua deficiência. A Bíblia não relata o nome dele. Esse aqui é mais um dos anônimos da Bíblia, que a gente jamais vai saber o nome dele. Mas o mais importante não é saber o nome dele. O mais importante é aquilo que aconteceu na vida dele. E a Bíblia fala que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, ele nasceu daquela maneira e ele ficava na porta do templo a pedir esmola aos que passavam. A vida desse homem era uma vida rotineira, a vida dele era uma vida de mesmice, era sempre a mesma coisa. Ele era colocado na porta do templo e ali ele ficava até o findar do dia pedindo esmola na expectativa de ganhar um dinheiro. Existem algumas linhas de pensamento de estudiosos que falam que existiam pessoas que ganhavam dinheiro através desse coxo da porta Formosa. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero relatar aqui é que a vida dele era sempre a mesma coisa. Esse homem, por ele nascer dessa forma, ele acabou se adaptando o problema à vida dele. Ele entendeu que o problema dele não tinha explicação e não tinha solução, e aí o que ele faz? Ele acaba adaptando o problema à vida dele. Ele acaba aceitando aquele problema na vida dele. Ele aprende a conviver daquela maneira. E eu acho interessante que isso acontece muitas das vezes na vida de pessoas, porque os anos vão passando, o tempo vai passando e as coisas não mudam e parece que as coisas não vão mudar e a gente acaba adaptando o problema à nossa vida, nós acabamos nos acostumando com aquele problema e passamos a conviver com aquele problema, e aquele problema passa a fazer parte da nossa vida, a ponto de nós dizermos, eu tenho essa enfermidade, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, e a gente acaba adaptando esse problema na nossa vida. Foi justamente o que aconteceu na vida deste coxo, que era conhecido como coxo da porta Formosa. Segundo a Bíblia diz que ele já estava nesse estado, ou estava ali há cerca de 40 anos que ele se encontrava nesse estado. 40 anos não são 40 dias. 40 anos é muito tempo. E eu imagino, e você pensa comigo que você também tem esse direito de pensar, imagine, porque a Bíblia diz que ele ficava na porta do templo.
E o maior sonho desse homem, irmãos, não era somente andar, mas o maior sonho dele era entrar pela porta daquele templo e poder louvar a Deus como todos louvavam. Mas ninguém colocava ele dentro do templo. A vida dele era ficar na porta do templo. E quantas pessoas ele não viu entrar por aquela porta de cabeça baixa, abatido, e saírem dali saltando, se alegrando e glorificando a Deus. E a vida dele era sempre a mesma coisa. Ele era colocado paralítico e ele era tirado paralítico. A vida dele era sempre a mesma coisa. Ele estava acostumado a ver milagre na vida dos outros, mas na vida dele nada acontecia. Irmãos, não que a gente vai se entristecer com o milagre na vida das pessoas, com o testemunho na vida das pessoas, mas é muito difícil a gente ver todo mundo falando de vitória e na nossa vida nada acontece. Mas eu hoje vim ao Viegas. Eu vim aqui a metodista renovada Anatote. Eu não vim como pregador, mas eu vim como profeta para dizer para você que Deus marcou essa terça-feira para mudar a história da tua vida. Eu vou falar, irmão, escute uma coisa, se que você quiser dar glória, você dá, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus vai virar páginas aqui hoje, Deus vai mudar percursos aqui hoje. Deus te trouxe hoje nessa noite aqui, uma noite pouco chuvosa, uma noite meia frienta, mas para mudar a história da tua vida e dizer que a tua vida não vai ser uma rotina, que você não vai viver dos testemunhos dos outros. Deus vai te dar a tua própria experiência. Deus vai te dar o teu próprio testemunho. Quem concorda comigo e toma posse desse milagre aí, se tiver mão, levanta ela para o alto aí e diz: eu creio, Senhor, no teu milagre. Eu creio, Senhor. Oh, glória. Esse homem aqui, ele já estava acostumado a viver paralítico, e ele já não acreditava mais que a vida dele poderia mudar. Ele não acreditava mais que a história dele poderia ser mudada. Ele tinha um problema que não tinha explicação. E ele vivia com aquele problema, e por causa daquele problema, ele era impedido de entrar no templo onde ele mais queria entrar. Ele era impedido de ficar de pé, porque não conseguia, porque era paralítico. Por causa de uma deficiência que ele nasceu. Aleluia. Ele acreditava que a história dele já estava decretada. Paralítico até a morte. Ele não imaginava que um dia, quem está vivo, diga comigo, um dia, a história dele fosse ser mudada. O que ele não imaginava era que um dia a história dele seria mudada. Oh, glória a Deus. E que dia era esse, pastor? Um dia comum como hoje. Um dia que a gente considera mais um dia. Não é mais um dia. É um dia que Deus separou para você. Ele te trouxe até aqui para dizer para você assim, ó: eu sou o Deus que acabo com rotinas. Eu sou o Deus que quebra protocolos. Eu sou o Deus que muda histórias. E eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo ele aqui nesse lugar. Tem glória de Deus aqui. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que Pedro e João, eles estavam indo à oração, à hora nona, entre 3 e 5 da tarde. Eles estavam indo para orar, irmãos, aleluia. E quando eles estavam entrando no templo, lá estava o paralítico da Porta Formosa. E como todos os outros dias,
E como de todas as outras vezes, ele fez a mesma coisa. Ele estendeu a mão, esperando receber alguma coisa. E o que ele estava esperando receber? Ele estava esperando receber esmola. Ele estava esperando receber o que ele sempre recebia, que não mudava a vida dele. A esmola alegrava ele momentaneamente. A moeda alegrava ele momentaneamente. Mas a vida dele não mudava. A vida dele continuava a mesma coisa. Deus está mandando eu falar, e eu vou falar, pastor Henrique. Deus está mandando eu falar. Deus já falando para você assim, olha, chega de coisas temporárias. Eu tenho coisas eternas para fazer na tua vida. Eu tenho coisas que jamais que você esquecerá, que jamais sairá da tua vida. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus aí comigo aí, você que está vivo. Oh, glória. Ele estava esperando receber uma esmola como de todas as outras vezes. A cabeça dele só pensava numa coisa: esmola. E quando nós falamos de esmola, nós estamos falando de coisas pequenas. Quando nós falamos de esmola, nós estamos falando daquilo que as pessoas acham que é bom para nós. Quando nós falamos de esmola, nós estamos falando de coisas que para os outros não tem muito valor. E eles dão para quem está precisando. Aleluia. Ele estava acostumado a viver de coisas pequenas. E ali tinha 2 servos de um Deus de coisas grandes. Ah, você não entendeu não, irmão? Ele estava acostumado a viver de coisas pequenas. Talvez você que entrou por essa porta aqui estava acostumado a viver de coisas pequenas. Mas o Deus que está aqui nessa noite não é Deus de coisas pequenas. Ele é Deus de coisas grandes. E quem está interessado em receber coisa grande aqui, quem está interessado em receber do céu aqui, o céu não te trouxe aqui para passear. O céu não te trouxe aqui para dar uma voltinha. O céu te trouxe aqui para mudar a tua história. E eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Ele veio aqui. Ele está aqui. E Ele vai mudar a tua história. Oh, glória a Deus. A Bíblia fala que Ele estende a mão esperando receber alguma coisa. Olha para mim. Ele estava esperando receber, diga comigo, esmola. Os irmãos que estão vivos, diga esmola. Fala coisa pequena. Diga, Deus não é Deus de coisa pequena. Ele é Deus de coisas grandes. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos. A Bíblia fala que Pedro, fitando os olhos dele. Olha, isso aqui é lindo, tá, irmão? Prepara você dar um glória aí agora, senão eu não volto mais não. Pedro, fitando os olhos dele, Pedro olha para ele e diz assim: olha, isso é lindo, pastor Henrique, olha para nós. Oh, glória a Deus. Quando Pedro diz olha para nós, era Pedro dizendo assim: eu não estou sozinho não. Tenho junto comigo. Eu não sou melhor do que ele em nada. O que vai acontecer através de mim e através dele. Oh, glória a Deus. O pessoal hoje está só assim. Olha para mim. Pedro não olha para mim. Olha para nós. Somos 2, não somos um só. Pedro está mostrando união, unidade, unificação. Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda.
Foi muito pouquinho, irmão, para se levanta e anda. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ô irmãos, era Pedro dizendo assim, ó, eu não tenho o que todo mundo tem, mas eu tenho o que você precisa. Eu não tenho o material que já te deram, mas eu tenho algo que vai mudar a tua vida. Ah, irmão, segura a mão desse irmão que está do teu lado, vê se ele está vivo. Aperta a mão dele até ele dar um glória a Deus aí. Isso, aperta a mãozinha dele, se ele estiver vivo, ele vai dar glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Pode faltar tudo na nossa vida. Pode faltar o ouro, pode faltar a prata, as coisas podem apertar, a situação pode ficar difícil, pode estar no vale, pode estar no deserto, mas o que não pode faltar na nossa vida é o levanta e anda. É o levanta e anda. É o que nós temos hoje, é muito prata e ouro, e pouco levanta e anda. É muita mídia e pouco levanta e anda. Eu sou do tempo, irmão, já vi paralítico andar, eu já vi cego enxergar, eu já vi câncer ser posto para fora. Eu sou do tempo, e o pastor Henrique é mais do que eu, mais antigo que eu. Eu sou do tempo que Deus batizava na escola bíblica dominical com o Espírito Santo. Eu sou do tempo que no culto de doutrina Deus explodia de glória. Os crentes e as crianças eram batizados, irmão. Hoje em dia o pessoal está oferecendo culto e ações de graça porque Jesus batizou. Você nunca viu, não? Eu já vi. Batismo é promessa, irmão. É para todo mundo. Mas o negócio, irmão, hoje é muita prata e muito ouro. E levanta e anda, por favor. Porque o levanta e anda fala de vida com Deus. O levanta e anda fala de entender quem é Jesus na minha vida. O levanta e anda fala de um relacionamento pessoal, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão, de uma vida de propósito. O levanta e anda fala de quem acredita naquele que serve. Oh, glória a Deus. Que pode, não pode faltar na nossa vida é o levanta e anda. Pastor, eu só estou com um sapato e uma saia, mas não pode faltar o levanta e anda. Oh, glória. Aleluia. Eu falei do sapato e da saia, os irmãos riram. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos, agora estou me lembrando aqui. Pastor Henrique, de repente, vai lembrar disso. Mas eu via antigamente, os tempos vão mudando, né, irmão? A gente vai, né? Mas eu só andava, né? O pastor Henrique andava com duas camisas também, camisas mãos compridas, né? Aquele, né? E tal. E eu tinha um sapato, irmãos. Tinha um sapato que era lindo. O pastor Henrique, de repente, lembra. Ele era brilhoso em cima, assim, sabe? Sapato muito brilhoso em cima, lindo, irmãos. Todo mundo olhava para o meu sapato, eu ia pregar em tudo quanto é lugar. Eu ia com aquele sapato, ninguém imaginava o que tinha por baixo daquele sapato. Ninguém sonhava que tinha por debaixo daquele sapato. O sapato por cima ele era lindo, ele brilhava, irmãos, parecia um espelho. A pessoa olhava, nossa, que sapato. Mas embaixo dele tinha um ombro. E aí eu botava a palmilha do tênis para poder não cortar meu pé por onde eu passava. Daí eu ia olhando no chão se não tinha caco de vidro.
para poder chegar. Eu chegava na igreja e para me orar, porque se eu dobrasse o joelho, virasse assim, todo mundo ia ver o rombo. Aí o que eu fazia? Dobrava o joelho assim, ó. Aí o pessoal estava no cara, o pregador está dobrando só o joelho. Ninguém sabia. Aí certo dia eu fui pregar lá no Fumacê lá em Realengo, fui pregar. Quando eu acabei de pregar, o pastor virou para mim e falou assim: Pastor Pedro? Não era pastor, era diácono. Irmão Pedro, ó, deixa eu te falar uma coisa. Deus mandou eu te dar um mistério. Qual o tamanho do teu pé? Irmão, quem está na prova não tem tamanho de pé. Não tem tamanho de pé. Quem está na prova não tem tamanho de pé. Não tem. É o que Deus mandar, irmão. Então, para os 43, né, quase 44. E, irmãos, ele olhou para mim e falou assim: que eu tenho um sapato lá, mas eu estou achando teu pé um pouco grande. Eu falei: não, varão. Aí ele falou assim: vamos lá para ver se dá. O sapato era 41, irmãos. Quando eu botei o sapato, meus dedos ficaram assim, ó, no sapato. E quando eu botei o sapato, ficou aquele explodindo assim. E ele falou: irmão Pedro, não está apertado não? Eu falei: então está uma bênção, varão. Está uma bênção. E ele falou assim: tem certeza? Eu falei: tem. Ele falou: então pula aí. Aí eu: oh glória. Ele falou: é teu. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Aí eu falei para ele: mas eu vou com o velho para não usar o novo, né? Visão. Vou com o velho, porque eu não usar o novo, porque o novo estava doendo muito no meu pé. Aí eu botei o velho de novo, voltei para casa com o novo. Aí o que eu fazia? Eu ia pregar nos lugares, aí eu ia com um sapato e com uma bolsa. Quando eu chegava perto da igreja, eu tirava o velho, tirava o do buraco e botava o apertado. E entrava na igreja como? De sapato novinho. Aí eu sentava no banco, até a hora da pregação, irmãos, era um massacre. Aí eu doido para o pastor me passar logo a palavra para terminar. Irmãos, mas o levanta e anda não faltava. Aleluias. Faltava o sapato, mas o levanta e anda não faltava, nunca faltou. Aleluias. Pode faltar tudo na nossa vida. O que não pode faltar é a presença de Deus. O que nós não podemos perder é a intimidade com o Senhor. Levante a mão para o céu aí. E eu vou profetizar que jamais vai faltar o levanta e anda na sua vida. Você vai ter autoridade. Você vai ter autoridade do Senhor. Autoridade na sua casa. Autoridade no seu trabalho. Autoridade na sua escola. Autoridade na sua família. Você vai levantar a mão e vai falar. Vai acontecer em nome de Jesus. E o milagre vai acontecer. Oh glória. Oh oh glória. Orabacando, orabachura, candarai. Querabarabacando, orebe, achura, candarai. Orabachura, bacandarai. Tabacandarabachuri, quebirarai. Turabacando, orebia. Oh, aleluias. Ó, para mim, Pedro olha para ele e diz: em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Ó para mim aqui agora, olha. Eu sei que é difícil, mas olha só hoje. Levanta e anda. E ele não levantou. Ele não levantou. Por que ele não levantou? Por quê, pastor? Porque ele não tinha fé. Ele não acreditava que a vida dele poderia mudar. Então, quando Pedro diz para ele: levanta e anda, ele continua no mesmo lugar. Só que aí o segredo está no versículo seguinte. A Bíblia diz: e Pedro
o tomando pela mão direita, o colocou de pé, e os seus tornozelos se firmaram. Aleluias! Tem hora que não adianta somente profetizar. Tem hora que não adianta somente falar. Tem hora que Deus quer que você estenda a mão. Ela não tem fé, mas estende a mão que o milagre vai acontecer. Ele não acredita, mas estende a mão porque o milagre vai acontecer. De repente só está faltando uma coisa para o milagre acontecer na tua família. É você estender a mão e colocar ele de pé. Pastor, mas ele gosta de uma scroll. Mas estenda a mão para ele. Pastor, mas ele gosta de um pagode. Estende a mão para ele. Pastor, mas ele ainda dá uns tequinhos. Estende a mão para ele. Pastor, ele toda hora vai na igreja e sai da igreja. Estende a mão para ele. Tem hora que não adianta só falar, irmãos. Quando Pedro estende a mão para ele, sabe por que Pedro estendeu a mão para ele? Porque Pedro já tinha tido uma experiência maravilhosa. Quando Pedro estava no barco, a tempestade estava afoita, a tempestade estava forte. Jesus veio caminhando por cima da água, olha para mim. Jesus veio caminhando por cima das águas e eles falaram, é um fantasma. Aí os discípulos, todo mundo apavorado. Pedro vira para Jesus e fala assim, Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá até a ti. E Jesus vira para Pedro e fala, vem Pedro. E Pedro é o único que tem coragem de, no meio da tempestade, no meio do mar, ele desce barco e começa a caminhar por cima da água. Mas a Bíblia diz que Pedro começa a olhar para o vento, e Pedro tira o olho de Jesus e começa a olhar para o vento, para a tempestade, para o mar, e Pedro começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus estende a mão para Pedro e tira Pedro daquela situação. Pedro, quando viu que o paralítico não levantou, ele lembrou, alguém estendeu a mão para mim, e agora eu vou estender a mão para ele. Alguém me ensinou que mesmo fraco, mesmo sem fé, mesmo duvidando, Jesus estendeu a mão para mim. Aleluia. Olha para mim. Olha para mim. Pedro lembra. Eu também não tinha fé. Mas Jesus não deixou de estender a mão para mim. Eu só estou aqui porque alguém estendeu a mão para mim. Eu só cheguei aonde eu cheguei porque alguém estendeu a mão para mim. Eu só estou aqui nessa igreja porque alguém estendeu a mão para mim. Se ninguém tivesse estendido a mão, eu não estaria aqui hoje. Por isso, deixa eu te contar uma coisa. De repente só está faltando uma atitude tua para o milagre acontecer na tua família, na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu marido, na vida dos teus vizinhos. Só está faltando você estender a mão para o milagre acontecer. Oh, glória. Oh, e eu vou terminar agora. A Bíblia fala, olha para mim, que ele estende a mão e coloca o paralítico de pé. Olha para mim, quando ele coloca o paralítico de pé, a Bíblia fala, está aí na Bíblia, os tornozelos dele se firmaram. O milagre aconteceu após Pedro estender a mão. Aí os tornozelos dele se firmam. Olha para mim, aí a Bíblia diz que ele começou a saltar. Aleluia. Aí ele vira para Pedro e João e fala assim, Pedro, irmão João, vocês não vão sozinhos não. Hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia que o Senhor realizou e vai realizar o meu maior sonho.
já que eu já recebi do Senhor o milagre, eu não vou ficar mais fora do templo. Eu vou entrar dentro do templo para adorar e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Você está aí? Você está aí? Eu vou entrar dentro do templo. Sabe o que ele entende? Sabe o que ele pensa? Eu não posso ficar mais fora do templo. Foram 40 anos nessa porta do templo aqui, assistindo todo mundo entrar e sair, assistindo as pessoas recebendo milagre, e na minha vida não mudava. Ele decide: hoje é o dia que eu vou entrar por essas portas e vou entrar louvando e adorando ao Senhor. Sabe o que ele pensa? Eu preciso agradecer aquele que realizou o milagre na minha vida. Eu preciso agradecer aquele que realizou o milagre na minha vida. Tem gente que recebe o milagre e não volta nunca mais para o templo. Tem gente que recebe o milagre e não volta mais para agradecer. Mas aqui tem um povo que vai saltar, vai pular e vai louvar a Deus. Dá um salto desse banco aí, fica de pé em nome de Jesus. Aproveitar os meninos aqui, os músicos, né? E eu quero orar, tá, irmãos? Eu quero orar. Hoje eu estou com vontade de orar. Estou com vontade de orar. Amém. Aleluias. Pastor, eu quero que Deus mude a rotina da minha vida. Eu quero que Deus vire a página da minha vida. Eu quero que Deus mude a minha história. Sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar. Vem rápido. Não fique esperando pelo outro, não. Vem rápido. Quem vai louvar? Ué, pode vir. Tem muito mais gente para vir, irmãos. Já era para estar aqui. E tá me... Eu profetizo, Senhor, que assim como aconteceu com aquele paralítico, pessoas vão hoje sair daqui louvando, adorando, glorificando o teu nome, Senhor. Eu abençoo a vida, Senhor, de cada um, Senhor. Eu profetizo, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus. Toda fraqueza espiritual, toda fraqueza espiritual, toda morte espiritual, seja aniquilado, destruído agora. Senhor, aqui tem pessoas se levantando. Aqui tem pessoas, Pai, se levantando, que vão saltar e adorar o Senhor. Eu abençoo a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe da parte do céu esse renovo. Recebe essa graça, essa unção. Fala, fala, fala em línguas que você não falava mais. Arabashura Kandarai. Deus, renova as forças. Renova as forças. Urabashura Kandarai. Arabashara Kandarai. Deus, eu abençoo a vida deles, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse: eu tomo posse. Não, foi fraquinho de eu tomo posse do meu milagre nessa noite. Diga glória a Deus. Volta para o seu lugar. Você pode celebrar Deus mais forte que as suas palmas, meu irmão? Permaneça de pé, porque o pastor orou especificamente na Arábia. Ele orou especificamente, aleluia, pela vida das pessoas que tinham necessidades para apresentar diante do Senhor. Mas nós também queremos orar, aleluia, para que Deus te entregue, aleluia, esse troféu chamado perseverança. Você já viu que quando você é um atleta e que você busca uma medalha,
Um pódio é preparado. Amém, igreja? O culto não acabou não, fica ligado. Um pódio é preparado. E nesse pódio tem o primeiro lugar, tem o segundo lugar, não, tem o terceiro lugar, tem o segundo lugar e tem o primeiro lugar. É um pódio. E quando você está naquele pódio, você não sai do pódio de mãos vazias. Ou você vai receber uma medalha de ouro, ou você vai receber uma medalha de prata, ou você vai receber uma medalha de bronze. Amém? Diga assim comigo: o Senhor tem para minha vida uma medalha. Mas permaneça de pé. Vamos louvar o Senhor nessa noite, para a gente encerrar, com o mesmo cântico que a gente começou. Aleluia, o culto. Assim comigo nessa noite, eu quero declarar para os céus ouvir que eu caminhei, persisti e não desisti. E eu creio que como este coxo recebeu uma grande vitória, eu tomo posse deste triunfo que os céus me reservam neste dia. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida destas pessoas que estão aqui nesta noite. Eles fizeram uma aliança com a perseverança, e eles estão aqui tomando posse dessa medalha. Essa medalha tem um símbolo, tem um significado. Essa medalha é algo simbólico. Na vida daquele coxo, não foi a palavra que foi simbólico na vida dele, mas foi o ato de Pedro estender as mãos para aquele homem e colocá-lo de pé. Quando ele é colocado de pé, o levanta e anda, se consolida, e aquele sujeito é curado, e ele sai daquele quadro de miséria, de mendicância, para viver uma vida triunfante. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós cremos que a palavra, ela não volta vazia. Nós cremos que a palavra, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Espírito Santo de Deus, permita a cada um de nós colher os frutos. Tu és o único nas nossas vidas. Como um atleta, ele tem como um objetivo chegar no seu alvo. Tu és o nosso alvo, e é o Senhor que vai nos colocar nesse pódio que representa essa conquista, em nome de Jesus Cristo. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Celebra a Deus mais forte.